todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por esse dia, por essa oportunidade que Deus assim tem nos concedido. Deus continue abençoando o nosso bispo, toda a sua família, né? Esses jovens a qual eu conheci bem pequeno, hoje graças a Deus, jovem ali no Timbal, bem alegre, dando uma palavra abençoada, né? E eu me alegro, irmãos, porque são esses jovens que vão estar no nosso lugar. Quando eu era pequeno na igreja e me dava assim uma oportunidade, eu não falava nada, começava a cantar um hino e começava a chorar, e as pessoas diziam: esse menino não sabe nada, só sabe chorar. É porque a alegria, irmãos, de estar ali louvando a Deus era grande, mas muitos não entendiam, então às vezes até criticavam, mas eu não ligava não. Outro dia eu estava lá de joelho no mesmo lugar, orando e chorando. Amém? Que Deus continue abençoando nossos pastores que está aqui, né? Está aqui comigo a minha esposa, a missionária Ana Maria, minha filha Akisa, Adriele e a minha neta Aruna. Glória a Deus. É um momento especial, né? O aniversário do nosso bispo, como ele já falou, foi consagrado pela misericórdia, né? Por mim. Mas isso, a glória é do nosso Deus. Informado faz ser levantado alguns irmãos, né, como diácono. E eu quero ler somente um versículo em 1 Samuel, capítulo 16. Tá? Ganhar tempo, eu vou pedir que a missionária esteja lendo. Glória a Jesus. Só o primeiro versículo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reinasse sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os teus filhos me tenho ouvido de um rei. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos falando de um homem de Deus, a qual ouvia a voz de Deus e obedecia. Aleluia! A Bíblia nos diz que o povo de Israel, ele estava em uma situação difícil, rejeitando o juiz, rejeitando o profeta. Mas uma das coisas que nós que conhecemos a Bíblia sabemos é que quando uma pessoa rejeita o homem de Deus que foi chamado, a mulher de Deus que foi chamada, não está rejeitando simplesmente o homem, mas rejeitando o próprio Deus. Não podemos falar nesta mensagem e não lembrar de Saul, a qual, segundo a Bíblia, Saul não era para estar ali sendo rei. Mas quem sou eu, quem é você para dizer quem Deus pode botar ou não? Deus, ele chamou Saul para estar regendo um povo. Não sabia o que era que ele tinha que fazer verdadeiramente, mas Deus, ele é aquele que prepara. Aleluia! E Deus assim preparou Saul, andando nos caminhos do Senhor. Saul foi seguindo e vencendo. Agora vem no meio do caminho, ele acha que ele pode fazer o que quer. Ei, somos chamados por Deus, levantados por Deus, mas temos que estar debaixo da bênção de Deus.
Glórias. Se você observar a palavra, logo quando o profeta manda Saul adiantar, ele diz: me espere, em 7 dias vai haver um sacrifício. E Saul começa a querer, mas aí Deus vai trabalhando na vida de Saul. Os feiticeiros ele tira, começa a banir todo que não agrada a Deus, e o seu reinado vai sendo um sucesso. Mas quando ele deixa o Espírito de Deus de lado, a situação fica difícil para Saul. Agora Deus tem que levantar alguém, e este alguém está bem distante. Este alguém está no meio dos montes, está no meio dos espinhos, mas está adorando a Deus. Esse alguém está ali cuidando de ovelha, mas está compondo hinos de louvores a Deus. E os filhos de Jessé, aqueles que eram guerreiros, estavam na guerra. Mas quando Deus manda o profeta chegar até a casa de Jessé, há uma surpresa muito grande. Esperando algo de Deus, aquele homem bonito, vistoso, guerreiro, quando ele vê o profeta conversar com o seu pai, e o pai empolgado passa o primeiro diante do profeta. Você já conhece a história, e nenhum daqueles é o chamado. Acaba-se o mancebo. Estou obrigado no horário aí para não tem mais nenhum. Ainda há um. Ei, amante que devaste que sou delícia. Ainda tem um filho. Aí eu posso até imaginar assim, minha conjectura, os seus irmãos não vale de nada. Vai esperar aquele que está lá. Porque assim, quando Deus te chama, te levanta, alguém sempre arma. Mas nesta noite já desarmou em nome de Jesus. Os seus irmãos olhando, admirado, e disse: olha, Jessé, nenhum desses vai chamar. Nós só sentamos ao redor da mesa enquanto ele chegar. Chega aquele menino franzino, até um pouco sujo, suado, sabe, o suor agora já. Me imagine do deserto, a gente ainda ajeita né, para ficar. Imagine, vai tomar um banho, se ajeita e chega diante dos seus irmãos. A Bíblia nos diz que o profeta, ele começa a conversar e a dizer: olha, foi esse aqui, eu estou aqui hoje por causa desse. Eu estou aqui hoje por causa desse. Glória a Deus. Deus está aqui hoje por causa de você. Deus está aqui hoje por causa de você. Sabe por quê? Porque dentre os teus irmãos, você foi o escolhido. Agora eu quero dizer algo para você. Principalmente você que já é consagrado, você que vai ser consagrado, separado. A obediência está acima de tudo. Em 95 eu fui chamado, mas antes houve a rejeição. Pastor reúne os obreiros e diz: vamos consagrar esses aqui. E vieram de lá e disseram assim: nenhum desses serve para nada. Chorei. Diga você que eu chorei. Meu coração partiu.
Mas não ficou só nisso. Quando é chamado, é chamado. Se levante o inferno, Deus, Ele vai colocar você no meio dos seus irmãos. Em 95, lá em Santa Cruz, 25 pastores, graças a Deus. Como disse o nosso bispo, todos eles eu tiro o chapéu para eles. Ele chega e diz: eu coloco ele no primeiro lugar. Sabe por quê? Foi aquele que colocou as mãos sobre a minha cabeça. Foi aquele que me abençoou. Através das mãos dos profetas, Deus me deu a vitória. E através das mãos dos homens de Deus, das mulheres de Deus que estão aqui nesta noite, é que você vai ser abençoado. O chamado é bonito, mas não é para se aparecer no altar ou aonde chegar. O melhor está para mim. Quando nós somos chamados por Deus, irmãos, é para trabalhar para Deus. Não é para nós carregarmos um certificado. Nosso bispo, ele sempre faz um certificado, já fez? Meu Deus, é forte, né? Um certificado e eu botar em uma moldura em casa e só mostrar quando a missionária chegar lá: olha, missionária, eu sou. Aqui é uma identificação que você tem dada pelo seu ministério, mas a sua identidade verdadeiramente é de servo de Deus. É de servo de Deus. O diácono, se ele servir bem como diácono, ele será um bom pastor. Ele será um homem abençoado por Deus. Eu fui obreiro, eu fui diácono, fui evangelista, fui consagrado a pastor, pela infinita misericórdia de Deus. Mas eu digo uma coisa para você: honre os seus irmãos, honre o seu pastor, honre a todos os irmãos. Ei, aquele ali não é meu pastor não, mas ele é o pastor. Ali não é minha bispa não, ei, mas ela é a bispa. Ela estando aqui na igreja ou lá, ele sendo seu pastor ou não, a denominação é diferente, ei, mas o Deus é o mesmo. Glória a Deus. Você serve a um Deus, e nós temos que ter a obediência aos nossos pastores. Congreguei em um ministério, igreja pentecostal Maravilha de Jesus, onde eu nasci, pequenininho, carregando o concreto no balde. O menino tomava de minha mão e dizia que eu não aguentava. Nasci, depois eu fui congregar com meu pai, saudoso pastor Raulinho, homem de Deus. O Senhor levou, graças a Deus, né? O Senhor levou, e dali continuei o ministério. Davi, irmãos, ele continuou, ele deu seguimento ao ministério que era para Saul. Agora observe que quando ele foi rei, ele não saiu se apresentando. Ele ainda ficou na casa do rei. Ele ainda ouviu, do rei. O rei ainda pisou nele. O rei ainda queria matar ele. O rei ainda correu atrás dele. Aleluia. Mas ele se humilhou. Ele ouviu o desaforo. Sou consagrado, mas não ouço desaforo. Se você for chamado, você é chamado.
E aquele que está na sua vida garante qualquer coisa. Ele entra na sua frente em qualquer problema. Basta você colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia, Deus. Um testemunho de um crente é grande, quanto mais de um chamado à frente de um ministério. O diácono tem que ser o primeiro a chegar na igreja, mas não o pastor. Se ele quer ser um pastor, ele vai ser o primeiro e vai ser o último a sair. Sabe por quê? Porque o seu chamado não é chamado de qualquer um, como foi dito pelo nosso presbítero. Não foi chamado pelo homem, mas por Deus. E o Senhor preparou esta noite aqui para você, porque você é privilegiado. Não foi por acaso, foi o chamado de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Se lembre de uma coisa: procure aprender da Bíblia. Procure examinar as Escrituras. Procure, porque quando você examina a palavra, você sabe o seu lugar. É sim. No meu tempo, o diácono não subia no altar. Hoje a gente bota o diácono no altar, honrando o diácono. E tem uns que quando nós não botamos no altar, sai fermentando, porque não botou o diácono no altar e não honrou ele. Irmão, a maior honra é você estar aqui adorando, 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 adorando. A maior honra. Aleluia. E quando me colocava em algum lugar que eu ia e chegava um pastor, eu dava honra e descia, porque o lugar era dele e eu estava aqui só preenchendo. Quero dizer a você que eu não estou pregando, falando como você queria ouvir a palavra, porque eu quero que você entenda que o chamado de Deus, irmãos, é para você trabalhar para Deus. Estevão era um diácono, não era isso? Estevão era um diácono? Era. Mas como diz o ditado popular, apalpa toda a obra. Aonde ele estava fazendo a obra. Aleluia. Obedeça, seja humilde, não queira fazer aquilo que você não pode. Obedeça a ordem daquele que está com as mãos sobre você, porque você está debaixo da bênção de Deus, claro, mas você tem um líder que está debaixo do Senhor, e as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, e Ele é quem ora por você, intercede. Você está debaixo da bênção apostólica. Enquanto você permanecer debaixo da bênção apostólica, o seu ministério vai ter sucesso. Mas Saul saiu debaixo da bênção apostólica e o ministério dele foi um fracasso. Friso, enfatizo mais uma vez: enquanto estiver debaixo da bênção, Deus ele está conosco. Amém? Que Deus continue abençoando e dando vitória.